Depois da morte do bebê que estava internado com rachaduras na pele, família vai mover ação junto ao Ministério Público. Começa hoje o mutirão de conciliação da 4ª Vara da Família. Imagens flagram tentativa de assalto no bairro Coafuma neste fim de semana. A ação dos bandidos foi divulgada nas redes sociais. E mais, MAC apenas empata com Gordino, mas segue líder do retorno no estadual. Agora, no Guará News. Boa tarde. O bebê que pode ter sido vítima de erro médico não resistiu e morreu no último sábado. A família disse que vai entrar com ação no Ministério Público. O corpo do bebê ficou com rachaduras e sangramento depois do uso de um medicamento prescrito por um médico que atende na unidade mista do Maiobão. A criança passou por várias internações. A pequena Evelyn Cauane, de 2 meses, faleceu na manhã do último sábado no Hospital Universitário Materno-Infantil. No velório, muita dor e comoção. Não é porque ela morreu que a gente vai parar a luta dela, não. Muito pelo contrário, isso vai dar mais força ainda para a gente continuar. E os culpados vão pagar, eu te garanto que vão. Uma morte ainda cercada de mistérios. O primeiro atendimento do bebê foi na unidade mista do Maiobão. Aqui aconteceram 3 internações da criança, em 9 de fevereiro, 12 de março e 10 de abril. Ela foi atendida por uma pediatra e por um dermatologista. No receituário, tratamento à base de Benzevit. A direção da unidade se manifestou depois da morte do bebê. Descartou qualquer possibilidade de erro médico ou negligência. Disse que fora da unidade pode ter ocorrido reação adversa na criança ou mesmo dose exagerada do medicamento. Já apresentando rachaduras na pele, o bebê foi levado para o Hospital da Criança na Alemanha, no domingo, 14 de abril. Os familiares denunciam que houve atraso no atendimento. Dizem que a criança foi internada, mas ficou no corredor, em cima de uma pedra de mármore, correndo risco de contrair infecção. A família teve que levar travesseiro e lençol, porque o hospital não os tinha. Na quarta-feira, 17 de abril, a mãe solicitou a transferência da criança para o Hospital Juvencio Matos. Aqui, ela foi internada e medicada. Tentamos entrar em contato com os pais da pequena Evelyn. Não foi possível, mas por telefone eu conversei com um dos parentes. Ela me informou que uma médica aqui do Hospital Juvencio Matos, que administrava um tratamento, disse que alguns procedimentos deveriam ser observados. Uma das orientações é que o bebê fosse isolado para evitar contaminação. A criança foi transferida para o Hospital Universitário Materno-Infantil, onde faleceu na manhã de sábado. A família deve fazer denúncia sobre o caso no Ministério Público. A produção da TV Guará procurou a Secretaria Estadual de Saúde para falar sobre as denúncias dos familiares do bebê que morreu no último sábado, mas até agora não houve resposta. Uma via alternativa para o trânsito da capital, a Via Expressa, hoje se tornou motivo de risco para motoristas. É que a falta de iluminação faz aumentar o clima de insegurança na área. Mais de 100 milhões de reais usados para a construção da Via Expressa e nem mesmo a iluminação está funcionando. O problema vem acontecendo há mais de 30 dias e é assustador, principalmente porque a via, inaugurada há menos de 4 meses, passa próxima a uma ocupação conhecida pelo alto índice de criminalidade. Quase 1 quilômetro da Via Expressa com trechos totalmente escuros, ruim para os motoristas e bom para os assaltantes que a cada dia vêm fazendo novas vítimas. Perigoso demais, se um carro der um prego, alguma coisa aconteceu, você está no meio de uma via escura, deserto ali, ninguém vai parar para lhe ajudar. E enquanto as providências não são tomadas, o risco é dos motoristas. É arriscado demais, é assalto direto. Horrível, não está bem não. Nós estamos precisando que isso aqui não tem condições da gente andar nessa rua aqui. Quanto tempo faz que está assim, o senhor sabe? Desde quando começou o trânsito aqui nessa via. A produção do Guará News procurou a Secretaria de Infraestrutura para falar sobre a falta de iluminação na Via Expressa, mas não teve resposta.
E neste fim de semana, 2 bandidos tentaram roubar a irmã do diretor do Hospital Djalma Marques do Socorrão 1, Iglesio Moisés, na Rua das Letras, no bairro do Coafuma, próximo à Via Expressa. O diretor postou o vídeo em uma rede social. O condutor fazia uma manobra para estacionar quando 2 homens armados se aproximaram e tentaram abrir a porta do motorista. Ao perceber a ação dos bandidos, a vítima sai em alta velocidade. Os assaltantes ainda esboçam uma reação após a tentativa frustrada, mas em seguida fogem do local. 5 homens armados assaltaram a casa do vereador Ivaldo Rodrigues, no bairro do Vila Luizão, hoje por volta das 5 horas da manhã. Os assaltantes tocaram a campainha e quando o vigia foi abrir a porta, ele foi rendido. O vereador foi agredido e teve joias e eletrodomésticos roubados. A ação dos bandidos durou cerca de 3 horas. A polícia faz buscas para encontrar os assaltantes. E um homem foi encontrado morto dentro de um carro prata na rua do Aririzal, no bairro da Coama, ontem. De acordo com informações da polícia, a vítima se chamava Raimundo Nonato Mendonça Frazão e tinha 48 anos. O corpo foi encontrado enrolado em um lençol. A polícia acredita que a vítima foi executada e investiga o motivo do crime. A seguir, começou hoje o mutirão da conciliação da Vara da Família. Mais um assassinato foi registrado no complexo penitenciário de Pedrinhas. Paulo Sérgio Nascimento, de 26 anos, foi morto ontem à noite. Ele cumpria pena por homicídio no Centro de Detenção Provisória. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia investiga para saber se a morte tem relação com o plano de fuga descoberto há cerca de 10 dias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, este foi o 9º assassinato registrado em unidades prisionais do Maranhão no mês de abril. Depois que muitos casos de violência envolvendo menores teve repercussão nacional, o Estatuto da Criança e Adolescente voltou a ser questionado. De um lado, a maioria dos juízes que defende a redução da maioridade penal. Do outro, as entidades de defesa dos adolescentes, que acreditam que a medida apoiada pelos juízes não vai reduzir os índices de mortes entre menores. 18 mil menores infratores estavam detidos no Brasil em 2012. O número é preocupante. O reflexo dessa realidade pode ser visto na pesquisa da Associação dos Magistrados do Maranhão, que para mais de 60% dos juízes maranhenses, crimes praticados por jovens até 16 anos não podem mais ser tratados somente sobre a ótica de um Estatuto da Criança e do Adolescente. São problemas que devem ser tratados por lei penal. Assim, são favoráveis à redução da maioridade penal. Na verdade, isso reflete a opinião pessoal dos magistrados entrevistados, que de alguma maneira está em sintonia com a sociedade. E demonstra também uma certa insatisfação com a lei que nós temos hoje. O Maranhão conta hoje com cerca de 300 juízes. A pesquisa ouviu 147. A maioria justificou a redução da maioridade penal ao analisar que, aos 16 anos, o jovem tem plena consciência de suas atitudes. Este é o mesmo pensamento de boa parte da população. Ele sabe o que ele está fazendo. Está uma coisa de absurdo. E eles estão praticando crimes horríveis e não tem como punir, que a lei protege. O tema da maioridade penal é bastante polêmico, mas o aumento no número de participação de adolescentes em crimes assusta. Recentemente, aqui nesta área da Lagoa da Jansen, uma senhora de 60 anos foi baleada e o responsável pelo tiro, um adolescente de 16 anos, suspeito de participar de uma quadrilha também formada por outros adolescentes. Para as entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente, a redução não implicaria na diminuição dos crimes. Não é preciso se pensar em rebaixamento de idade. Acho que as pessoas têm agido muito pela comoção. Acontece um fato, aí vamos reduzir a idade dos adolescentes. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar enchendo as cadeias e sem nenhuma perspectiva desse jovem sair de lá para dar continuidade à sua vida. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu,
está em São Luís para uma palestra hoje à noite na Associação Comercial. Antes, ele vai ter um encontro com a governadora Rosiana Sarney. Quem tem outras informações é a repórter Elinalva Cardoso. O ex-ministro José Dirceu chegou hoje em São Luís. Pela manhã, ele participou de um encontro com a governadora Rosiana Sarney e lideranças do PMDB e do PT. A imprensa não teve acesso à reunião que aconteceu no Palácio dos Leões. Logo mais, ele se reúne com correligionários em um almoço. À noite, ele realiza uma palestra na Associação Comercial sobre o julgamento do mensalão. José Dirceu deve retornar ainda hoje para Brasília. Elinalva Cardoso para o Guaranews. A 4ª Vara da Família começa hoje em São Luís o mutirão de conciliação. O objetivo é agilizar os processos que ficam parados na Justiça. Só para esta segunda-feira estão agendadas 16 audiências envolvendo principalmente processos de divórcio, investigação de paternidade e pensão alimentícia. A maioria das 72 ações é relativa aos anos de 2009 até 2013, sendo 45 só deste ano. Os trabalhos vão ser realizados durante 4 dias com o objetivo de reduzir o acervo de aproximadamente 800 processos que existem na 4ª Vara da Família e principalmente conscientizar as partes sobre a importância do acordo. Resolvemos fazer esse mutirão no sentido de conseguir dar uma maior celeridade para o julgamento desses processos que são até 2009. Né? E, além disso, considerando que as varas de família têm recebido uma média de 100 processos ao mês, nós consideramos colocar aqueles processos relativos a alimentos e execução de alimentos que têm a maior prioridade para as partes. Então, resolvemos colocar em pauta também esses processos. Durante as audiências, que acontecem até o próximo dia 25, vão ser propostos acordos e parcelamentos dos débitos para garantir o pagamento das dívidas. Atualmente, a Justiça tem procurado conscientizar as partes, as pessoas, a sociedade em geral, da importância de conciliar, de fazer acordo, de tentar resolver suas pendências, né, de uma forma mais célere, né, de uma forma, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de desavença. Realizado periodicamente, o último mutirão, que aconteceu em outubro do ano passado, realizou 90 audiências durante 5 dias. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai se estender até sexta-feira. Estão sendo imunizados idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a 2 anos, índios, profissionais de saúde e doentes crônicos. A população carcerária também recebe a dose. No sábado foi realizado o dia de mobilização nacional contra a doença. No Maranhão, mais de 140 mil pessoas foram imunizadas. No próximo bloco, o MAC apenas empata com Cordino, mas segue líder no retorno do estadual. Transformar o que iria para o lixo em produtos de grande utilidade para a plantação ou até mesmo alimento para animais. Essa ideia de sustentabilidade já é conhecida por muita gente, mas um químico foi além. Ele mesmo quem produziu a máquina que transforma resíduos em produtos reaproveitáveis. Esse é o assunto do quadro Produção Científica. Pesquisador, químico, Veneraldo prova que de ideias simples podem sair realizações de grande importância. O que fazer com o lixo orgânico produzido dentro de casa? Da tentativa para solucionar o enigma veio a inspiração. Veneraldo criou este aparelho que ele batizou com a expressão secador de resíduo orgânico doméstico. A invenção é capaz de transformar lixo orgânico em adubo ou até mesmo em ração animal. Casca de fruta, resto de legumes, a gente coloca nesse equipamento e ele faz a secagem. A secagem desse material, tá? E aí a gente dá uma destinação para ele, uma destinação mais adequada. Quer dizer, faz a secagem, reduz o peso, a massa desse material e também elimina o mau cheiro. O que lembra uma, digamos, mesa de canto
cresce e se torna um aparelho em forma de espiral. Veneraldo esclarece que o formato não é extravagância. A gente fez de uma forma que ele pode ser colocado em um espaço pequeno. E ele pode ser aberto à medida que se precise de um espaço maior para ir colocando o material. Quer dizer, se não deu para secar todo período de chuva, por exemplo, você vai precisar de mais bandejas abertas para poder colocar. E esse formato, depois dele todo aberto, ele tem um formato em espiral e circular, aproximadamente circular, para que você possa ter o máximo de incidência de luz sobre todo o material que estiver sendo exposto ao sol. Se produzido em larga escala, o secador de resíduo orgânico doméstico seria muito útil na agricultura ou mesmo na alimentação animal. Também uma solução interessante para o problema do lixo. O pesquisador e químico Veneraldo tem pretensões ousadas. A gente pretende que isso aqui chegue ao conhecimento até das autoridades do poder público municipal, que é quem é responsável pela questão do lixo. A gente está mostrando que esse equipamento ele consegue secar o lixo, reduz o peso, a massa, com isso vai reduzir o custo na coleta, entendeu? E como ele vai ter também a eliminação do mau cheiro, isso aqui pode ser guardado por mais tempo e isso também pode diminuir a frequência da coleta do lixo. Pensou em tudo. O tênis de mesa é uma modalidade pouco praticada no Maranhão, mas algumas escolas do interior do estado têm usado o esporte para atrair jovens de comunidades carentes. Os resultados já aparecem. Em uma competição disputada em São Luís, alguns destes garotos conseguiram o título da competição. O fim de semana foi de competição para mais de 50 atletas na 17ª edição do Maranhão Open de tênis de mesa, realizada na quadra do Colégio Pauaçu. Atletas não só da capital, mas também do interior do estado, participaram da competição em São Luís. Nós temos, na realidade, como federação, tentado fazer alguns polos mesatenísticos dentro do estado. Nós temos um polo já criado em Bacabal, onde participa cerca de 50 atletas mais ou menos. Temos um núcleo criado na cidade de Nova Olinda, outro núcleo na cidade de Imperatriz e outro núcleo na cidade de Caxias. Então a ideia da federação é fazer com que o tênis de mesa chegue em mais localidades possíveis. O tênis de mesa é muito praticado na capital, mas vem ganhando destaque com atletas do interior do estado, especialmente na cidade de Nova Olinda, na região do Alto Turi. 6 atletas da cidade participaram desta edição do Open de mesa. E o esporte tem ajudado estudantes do município. Nós fizemos um objetivo para um projeto, para tirar o jovem da ociosidade, que acabou servindo para outro. Que no caso agora nós estamos revelando talentos. No caso, até para exportar, que não é o caso, pela primeira vez na história do Alto Turi, o município vem aos Gêmeos, que não é o caso de Nova Olinda. E nós estamos vindo aí com sérias chances nas 3 categorias. No caso, o Mirim, o infantil até 15 anos e no juvenil até 17. Entre os atletas que ganharam destaque está Luiz Eduardo, de 12 anos, que foi campeão na categoria Mirim. Muito treinamento, nosso esforço no dia a dia. O Marcelo vem treinando a gente todo dia, o pessoal que está se dedicando. A finalidade da federação não é fazer o esporte só na capital, mas sim para todo o estado do Maranhão. E a gente sabe que existem muitos talentos nas cidades que só precisam ser trabalhados. Treinamento o ano inteiro, físico, muito difícil. Nosso técnico bota pesado mesmo para nós conseguir chegar aqui e ganhar. Mas vale a pena esse pesado? Vale, muito. E o domingo foi dia de futebol pelo Campeonato Maranhense. Jogando no estádio Nilzinho Santos, o São José e o Americano ficaram no 0-0. No segundo jogo, o Maranhão apenas empatou com o Cordino. Mas o resultado foi o suficiente para manter o MAC na liderança da competição. O primeiro tempo não foi tão animado. Os 2 times arriscaram poucos lances em direção ao gol. Toquinho tentou, mas se atrapalhou todo na finalização e perdeu a chance de abrir o marcador. O jogo seguiu equilibrado. Debaixo de chuva, o segundo tempo já começa de cara com o São José invadindo a área. Davis, em uma atrapalhada do goleiro, conseguiu mandar a bola no gol. Teve até comemoração, mas o juiz marcou impedimento. Com a chuva e o gramado encharcado, os jogadores tiveram muita dificuldade para fazer o jogo fluir. Fim da partida, 0-0. Depois foi a vez do MAC, que enfrentou o Cordino. A primeira chance de gol, aos 8 minutos, Marcelo cabeceou, mas o goleiro estava atento.
Tenilson, sozinho na pequena área, quase surpreende o goleiro. Nessa cobrança de falta, Diego Cunha manda longe. No segundo tempo, também debaixo de muita chuva, Darlan tenta invadir a área, mas Francisco Júnior chega junto e acaba levando cartão amarelo. Na cobrança, Darlan manda na direita, só que errou a direção do gol. Aos 18 minutos, Regis chutou na cara do gol. Flaubert fez uma grande defesa. Aos 22 minutos, Iltinho entrou com tudo e fez o primeiro gol. E sem perca de tempo no contragolpe, Alcino fica sozinho com o gol. E olha lá, balança a rede e deixa tudo igual mais uma vez. Fim de jogo, 1-1. Tem um ponto fora de casa, na luta que a gente está contra o rebaixamento, um ponto é um ponto e a gente não pode desperdiçar nada. Agora a gente tem um jogo quinta-feira em casa, aí sim, a gente tem que fazer os 3 pontos. O empate está de bom tamanho pela situação que o clube vem vivendo e vamos dentro de casa resolver mais uma partida e buscar a vitória. Fizemos um bom jogo, claro, erramos ali numa bobeira, eles se empataram, mas agora é focar para o próximo jogo de quinta-feira. Mesmo com a vitória e a liderança da competição, o técnico Meinha do MAC foi demitido. O técnico soube da demissão logo após a partida por uma rádio local. A justificativa do presidente Antônio Macedo para a demissão foi que o ciclo do treinador havia terminado. E a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Maranhense encerra hoje com o jogo entre Sampaio Corrêa e o Santa Quitéria, às 8h15 da noite, no estádio Nilzinho Santos. E por hoje é só. Outras notícias do Maranhão acontecem às 15 para as 7 da noite. E eu volto amanhã ao meio-dia. Uma excelente tarde para você.